Capítulo 14. Gwenyt continuou nos braços de Thran até ter certeza absoluta de que ele dormia profundamente. Beijou-lhe os lábios de leve e saiu de mansinho. Vestiu-se sob a luz do luar, depois abaixou-se para beijar as duas crianças, que pareciam dois anjinhos. Lágrimas se empoçaram nos olhos dela, mas foram logo removidas com firmeza. Não precisava ficar triste, pois os veria novamente. Todos eles. Nem saberiam que ela havia saído. Eu voltarei, sussurrou ela. Eu me recuso a permitir que Agal destrua mais famílias. Não permitirei que ele destrua vocês. Estarei de volta antes de acordarem. Em seguida, ela desceu a escada pé ante pé. Então você pretende ir mesmo, disse Marta, escondida nas sombras. Gwenyt assustou-se e parou. Você ficou esperando acordada? Devia ter ido para a cama há horas. Pensei que seu homem tivesse colocado um pouco de bom senso na sua cabeça. Espero que tenha conseguido. Marta aproximou-se. Sei como você é. Não adianta nada você se intrometer. Intrometer? Meu irmão está prestes a ser enganado e vai entrar numa guerra para perder. Embora ele até mereça perder a vida por ser tão tolo, os homens de Lingvold merecem viver. Uma das principais razões pelas quais concordei em me casar com Agal foi pela paz para o nosso povo. Não quero ser motivo para que vidas sejam destruídas. Sou a única que pode impedir essa loucura. Como poderei viver sabendo que pessoas morreram para vingar um sequestro que não existiu? Seu homem concorda? Gwenyt cobriu as mãos de Marta com as dela. Não havia motivo para contar o que Thran pretendia. Seria tarde demais para agir apenas quando chegassem a Jorvik. Eu não disse nada a ele. O que poderia fazer a não ser morrer? Meu irmão quer a cabeça dele. Foi por isso que concordou em se aliar a Agal, o ruivo, antes de mais nada. É por isso que marchará para o sul, para acabar com Thran, o destruidor. Ela apertou as mãos de Marta com mais força, esperando que ela compreendesse o que estava disposta a fazer. Nenhum desses homens voltará para o norte. Agal terá a oportunidade para saquear estas terras. Sou a única pessoa que pode impedir que isso aconteça. Pode acreditar nisto, mas seu homem pode pensar diferente quando souber para onde você foi. Pertence a ele agora. Não pertenço a ninguém, respondeu Gwenyt rápido. Eu planejei tudo sozinha. Vou entrar no castelo pela lateral e atravessar a cozinha. Quando estiver lá, pedirei a um dos criados para ir buscar meu irmão sem fazer muito alarde. Conversaremos rapidamente e sairei de lá livre. Estarei de volta antes que eles acordem. Marta ainda não estava de acordo. Deveria discutir isto com seu homem primeiro. Dizem que ele é um grande guerreiro e sabe muito mais de estratégias do que você. Até eu posso prever que seu irmão vai mandar alguém segui-la. Marta, quero passar o resto da minha vida com ele e as crianças. Gwenyt pressionou as mãos juntas para não tremer tanto. Odiava ser sempre tratada como uma criança, em vez de reconhecer que tinha um bom discernimento. Agal precisa ser desmascarado como um assassino mentiroso antes de arruinar toda Lingvold. E eu sou a única que pode fazer isso. Assim que Edward souber que estou viva, essa bobagem toda vai terminar. Ele não vai querer me prender no castelo. Mesmo que queira, conheço todas as saídas daquele lugar. Eu cresci ali. Lembra que eu costumava escapar para visitar você na cozinha? Sua mãe ficava desesperada. Marta acariciou as mãos de Gwenyt. Então. Você devia ter um pouco mais de fé em mim. Ela bateu de leve no ombro de Marta. Se eu fugia da minha mãe, posso fugir do meu irmão também. E o que digo a ele se acordar e você não tiver voltado? Confrontar um nórdico enraivecido é um destino que eu prefiro evitar. Gwenyt contemplou as brasas que se extinguiam. A pergunta de Marta era sobre uma situação que ela nem queria imaginar. Thran ficaria furioso com ela quando descobrisse o que havia feito. Precisava agarrar-se à esperança de que ele a ouvisse. Antes de o galo cantar eu estarei de volta. Edward há de me ouvir e levar em conta o meu conselho.
Ele já fez isso no passado. Venet endireitou os ombros, recusando-se a pensar quanto tempo fazia que Edward dera ouvidos a ela. Mas o faria escutar, nem que tivesse de amarrá-lo e dar-lhe uns socos na cabeça. O fracasso está fora de cogitação, não é uma alternativa. Se você não voltar até o meio da manhã, eu direi a ele aonde foi, e se ele for metade do homem que penso que é, não terei condição alguma de detê-lo. Marta sacudiu o dedo. Pense nisto, milady. Pense nisto. Algumas poucas estrelas cintilavam no firmamento. Venet colocou o capuz e saiu para a escuridão. Um vulto escuro surgiu diante dela. Aonde você pensa que vai? Ela recuou e quase tropeçou. Tran? Você deveria estar dormindo. Depois que Marta contou a história dela, ficou óbvio o que você pretendia fazer. Ele arqueou uma sobrancelha. Eu lhe pedi para ficar comigo e confiar em mim. Você não quis. Venet abaixou a cabeça. Ele estava forçando a situação para que ela parecesse estar errada, mas ela sabia que não estava. Eu queria salvar a sua vida. Como? Fugindo? Que tal indo procurar meu irmão para dizer a ele a verdade? Ela estendeu as mãos, ansiosa para que Trand compreendesse o que fazia por ele. É a única maneira de acabar com esta loucura. Se meu irmão souber a verdade, deterá a Gal. Ele está mais interessado em salvar seu povo do que vingar-se de você. E você acha que ele vai fazer o quê? Deixá-la ir embora, simplesmente? Vai permitir que volte para mim? A noiva raptada? Ela o fitou com um brilho de indignação nos olhos. Quando meu irmão souber a verdade e perceber como foi enganado, ele compreenderá que tem uma dívida eterna com você. Acha mesmo que a Gal planeja manter meu irmão vivo? Venet esperou que ele respondesse. Trand passou a mão pelo cabelo. Uma pessoa deveria sempre se despedir quando vai embora, mesmo que seja por pouco tempo. Uma das coisas que lamento é nunca ter me despedido dos meus pais. Eu simplesmente parti para ir ao encontro de Ingrid, sem avisar. Eles achavam que eu estava no celeiro, consertando um cocho como castigo por desobediência. Tenho certeza de que eles sabiam que você não fez por mal, disse Venet baixinho. Trand cerrou os punhos. O corpo de minha mãe estava no celeiro. Ela saiu de seu esconderijo e foi me procurar. Se tivesse permanecido escondida, teria sobrevivido. Ou seja, se eu tivesse ido me despedir, ela não teria morrido. Venet observou, imóvel. O desejo de vingança de Trand fazia mais sentido agora. Entendia por que ele se culpava. Todo o desprezo que sentia por si mesmo e o anseio profundo de mudar o passado estavam estampados em seu rosto. Ela não deveria ter se preocupado tanto. Afinal, você não era mais uma criança. Saberia o que fazer em caso de ataque. Ele retorceu os lábios. Você não conheceu minha mãe. Era muito agitada, inquieta. Eu era filho único, e ela conhecia as regras de meu pai. Teria continuado escondida se achasse que eu estava salvo, mas não achava. Foi me buscar e eu não estava lá. Acabou morrendo por causa da minha paixão por uma mulher desleal. Eu me arrependo por isso todos os dias da minha vida. Venet respirou fundo. Precisava tomar a atitude certa. Sua intuição lhe dizia que Trand havia carregado aquela culpa no coração sem nunca dividir com alguém o seu pesar. Todos nós cometemos erros. Você era muito jovem, como poderia ter previsto o futuro? Ele meneou a cabeça. É terrível saber que minhas decisões causaram a morte de meus pais. Mas as crianças precisam saber aonde você vai. Pense neles e desista disto. Eles precisam de uma mãe. Os dois se afeiçoaram muito a você. E se eu não fizer nada, se for para a Islândia, do que me sentirei culpada? Ela estendeu as mãos, como que pedindo para ele compreender que sua decisão não tinha sido fácil. Pessoas vão perder a vida, outras crianças ficarão sem pai e sem mãe. A Gal precisa ser detido e eu sou a única que pode detê-lo. Aqui. Agora. Antes que ele assassine mais gente inocente.
E você acha que ir para Lingvold irá fazer alguma diferença? Não sei, mas não fazer nada deixará Gal mais fortalecido. Se ele sair de Lingvold com um exército, poderá ter êxito. Você está preparado para assumir esse risco? Trand olhou para ela com uma ruga na testa. A Gal quer ver você morta. Venet afagou o rosto dele. Eu posso acabar com essa loucura antes que comece, Trand. Posso expor as mentiras de Agal. Então vá para Jorvik e fale com o rei. Alfdan ouvirá, especialmente porque conhecemos a real extensão da deslealdade de Agal. Chegaremos lá antes do exército. Quero evitar mais mortes, não destruir uma geração inteira de homens da Bernícia. Venet cruzou os braços na cintura. Uma das principais razões pelas quais eu estava disposta a me casar com Agal era porque eu não queria que outra mulher passasse pelo que passei quando perdi a Efirt. Eu gosto de você, Ven, e quero salvar sua vida. Arriscar-se desta maneira é loucura. Venet sentiu-se nas nuvens. Trand gostava dela. Mas em seguida forçou-se a ser racional e voltou a sentir-se vulnerável. Já passará por muita coisa para ser tão ingênua. Dera como certa a felicidade porque a Efirt gostava dela, dera como certo muitas coisas, porém não mais. Agora queria o amor de Trand. Precisava de mais do que um sentimento morno. Ela merecia que ele a amasse de todo o coração. Parte de você continua aquele mesmo menino que encontrou os pais assassinados. Ela ergueu o queixo. Precisamos deter Agal enquanto é possível, a menos que esteja com medo. Vivi grande parte da minha vida aguardando a oportunidade de destruir Agal. Trand esperou em silêncio. Por dentro sentia um vazio enorme, como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. Ele era um mentiroso. Ven representava a vida dele. Sem ela, sua existência perderia o sentido. Mas ela não o amava o suficiente para que fosse sua prioridade. Ele podia ter confessado seu amor, mas não seria retribuído. A lealdade dela ainda era com a família. Bem, fico feliz que resolvemos isto. Agora, se me deixar ir, preciso voltar para minha casa. Trand segurou-a pelo braço. Ela podia não o amar, mas ele não podia deixá-la cair como cega em uma armadilha que Agal armara. Eu proíbo você de ir sozinha, Ven. Proíbe? Você não pode me proibir de fazer nada, disse ela, tirando a mão dele de seu braço. Trand fechou as mãos em punhos. Devia dar as costas a ela, mas simplesmente não conseguia. Ela podia não acreditar no que sentia por ele, mas Trand tinha certeza de que era um sentimento muito forte. Um amor que havia transformado sua razão de viver em proteger a família, a nova família. Vou com você na retaguarda para o caso de seu irmão não agir como você espera. E o que faremos com as crianças? Indagou ela, arqueando uma das sobrancelhas. Ora, vamos levá-las conosco, claro. Somos uma família e como tal devemos permanecer juntos. Se você acha que estará em segurança, então nós também estaremos. Ele a encarou, desafiando-a a dizer o contrário. E quem desconfiaria que Trand, o destruidor, viajaria na companhia de duas crianças? Quantas pessoas chegaram a me ver de fato? Visto uma capa com capuz, que esconderá meu cabelo, fico em silêncio e só farei alguma coisa se você precisar da minha ajuda. Está disposto a me deixar falar primeiro? E ficar quieto se necessário? Trand colocou a mão no punhal da espada. Aquela seria a tarefa mais difícil que ele já enfrentará, permitir que a mulher amada corresse perigo. Contudo ele sabia que ela estava certa, não apenas por causa da vingança que almejava pela família falecida há tanto tempo, mas também pela família que conquistara. Agal tinha de ser detido antes que conseguisse reunir um batalhão ao seu favor. Devemos testar sua teoria? Ele colocou a mão dela sobre seus lábios. Ela consentiu, meneando a cabeça. Eu achei que você não fosse concordar. E permitir que partisse indignada e acabasse perdendo a vida? Trand pousou a mão no ombro dela. O rubor no rosto dela foi a resposta que ele precisava. Se pretende enfrentar Agal, estarei ao seu lado, com minha espada para defendê-la.
Obrigada. Ela encostou a cabeça no tórax largo. Trand envolveu-a com os braços e jurou que a protegeria até seu último suspiro. Gweneth olhou para cima da muralha de pedras de sua antiga casa. Eles haviam feito o trajeto num bom tempo desde a casa de Marta e tinham chegado antes de os portões abrirem. Houve uma época em que ela sonhara com esse momento, mas agora, em vez de conforto, sabia que seria sua prisão e uma armadilha mortal para Trand. Contudo, não podia voltar agora. Tinha o dever de impedir a Gal. E essa era a única maneira possível de conseguir. Tinha sido muito importante o fato de Trand a acompanhar, trazendo-a no colo enquanto Hilde segurava sua mão. Cada passo dado era uma lembrança da razão pela qual ela estava fazendo aquilo. Aquelas crianças mereciam crescer livres de ameaças como a Gal. Gweneth esperava que as crianças e a capa, que pegaram o emprestado de Marta, fossem um bom disfarce para Trand. Durante o caminho, haviam repassado o plano diversas vezes. Embora relutante, Trand acabou concordando que precisava esperar escondido, enquanto Gweneth contava a verdade ao irmão. Vou entrar por esta passagem traseira. Você entra pelo portão principal e espera no salão nobre. Depois que eu falar com meu irmão, nós nos encontraremos e sairemos juntos devagar e com cuidado. Se eu não voltar até o meio-dia, você precisa voltar para a casa de Marta e irei encontrá-los assim que possível. Os olhos de Trand reluziram. Espero que você esteja certa, mas se houver algum problema, estarei aqui para protegê-la. Em vez de responder, Gwen beijou-a no rosto e ajoelhou-se diante de Hilde. Eu gostaria de ter alguma coisa. De repente ela se lembrou dos anéis que escondera na barra da saia quando aquela aventura havia começado. Depois de tirá-los, colocou-os na palma da mão de Hilde. Se alguma coisa acontecer ao Far, você deve procurar Lady de Lingvold e contar a ela o que aconteceu. Não mostre estes anéis a mais ninguém além dela. Gwen olhou para Trand por cima da cabeça de Hilde. Minha cunhada pode ser uma porção de coisas, mas é bondosa com crianças. Ela conhece meus anéis e achará um lugar para eles, se acontecer o pior. Hilde, se acontecer algum problema, você já sabe o que fazer. A menina concordou com um sinal de cabeça. Far me disse que tenho de voltar para a casa de Marta. Ele me mostrou onde escondeu ouro para nós. Mas isso não vai acontecer, Mor, Far confia em você. Gwen olhou para Trand cética, mas ele meneou a cabeça. Eu a treinei bem. Gwen ficou em pé, sem saber o que deveria dizer a Trand, embora houvesse tanto por falar. Vamos nos ver logo. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Conto com isso. Dito isso, ele seguiu em frente com as crianças sem olhar para trás. Gweneth seguiu ladeando a muralha pelas sombras até encontrar a passagem secreta e empurrar a porta. O cheiro úmido era mais forte do que ela se lembrava e seria bom se tivesse alguma luz. A mulher que fora quando deixará aquele castelo jamais teria a coragem para enfrentar isso agora. Trand acreditava nela e, mais importante, havia-lhe ensinado que era capaz de fazer o que quisesse. O plano parecia simples quando ainda estava na casa de Marta e durante o caminho até ali. Mas agora que estava diante daquela entrada escura parecia muito mais difícil. Edward odiava ser enganado e reagia muito mal quando descobria. A grande esperança era que ele se voltasse contra Gal rapidamente e jamais descobrisse que seu maior inimigo estava dentro de seu próprio castelo. Depois de respirar fundo, ela entrou sorrateiramente. Não há como voltar atrás. Ela colocou a mão na perna e sentiu o punhal que Trand havia insistido que levasse. A arma estava bem presa. Preciso começar logo para terminar logo. Ela se agachou e começou a engatinhar. A passagem estava repleta de teias de aranha, que se emaranhavam em seu cabelo, e pedras pontudas que acabaram por machucá-la no joelho. Quando estava quase sem esperança, viu um pequeno feixe de luz que passava pelas frestas de madeira de uma porta. Ela empurrou com tanta força que a porta se abriu e ela acabou caindo para frente fazendo um barulho que ecoou pelos arredores. Ficou paralisada por alguns momentos, esperando que alguém tivesse ouvido. Quando o silêncio continuou e ninguém apareceu, ela teve vontade de gritar de alegria. O plano tinha chances de funcionar. Animada, ela se levantou e seguiu para a cozinha.
Alguém ali saberia onde Edward dormia. Ele vai entender, ela repetiu para si mesma pela 100ª vez. E iria deixá-la partir depois. De súbito, uma mão pesada segurou-a pelo ombro. Quem é você? Eu sou Lady Kvenet de Lingvold, disse Kvenet com o máximo de dignidade que conseguiu. Solte-me e leve-me até Lord Edward. Tenho muito a dizer a ele. Há muita coisa que ele precisa saber antes que cometa o maior erro de sua desventurada vida. Não tão depressa, milady, respondeu o homem com um forte sotaque nórdico. Agal, o ruivo, tem um assunto a tratar consigo primeiro.